Olá! Em comemoração ao aniversário de 5 anos, o Grupo Cerco entra em cartaz novamente com as peças O Sobrado e Incidente em Antares. E para falar melhor sobre essa programação, nós conversamos agora com Inês Maroco, que é diretora do grupo. Tudo bem, Inês? Se tu fosse assim tentar resumir, né, ou dar uma característica principal da pesquisa do Grupo Cerco, o que você diz? Bom, eu acho que uma das coisas que ajuda muito o trabalho do grupo é estar dentro da universidade, né? Eu estar dentro da universidade, porque agora uma grande parte do grupo já é formado. Mas eu estando dentro da universidade, eu consigo ter esse privilégio, né, de trabalhar um tempo ilimitado, né? Eu posso trabalhar 1 ano, por exemplo, e não tem problema nenhum, né? Não ter essa preocupação com ter um resultado, com ter que ter uma produção, né, rápida, assim. Então isso já nos possibilita, né, um trabalho bem experimental, assim, bem laboratorial, né? Até porque também a gente precisa de tempo até para fazer adaptação literária, né? Porque a gente não parte de textos já dramáticos, né? A gente faz toda a dramaturgia, então, em princípio, uma das nossas características é essa, né? De trabalhar, de conseguir trabalhar dessa forma em função de ter esse vínculo ainda com a universidade, né? E tudo começa com essa pesquisa literária, nesse caso, dos 2 espetáculos do Grupo Cerco, com a obra do Érico Veríssimo, né? A primeira montagem foi O Sobrado. Sim. Como é que você partiu de que momento da obra do Érico para montar O Sobrado? Na realidade, assim, ó, eu não tinha pensado no Érico, né? Eu tinha pensado em fazer um trabalho, não tinha pensado no autor Érico, né? Tinha pensado em algum autor do Rio Grande do Sul, mas não necessariamente o Érico. A minha ideia era fazer um espetáculo que acontecesse dentro de uma casa. Era essa a minha ideia primeira, né? E O Sobrado caiu como uma luva, né? Entende? Então foi aí que fizemos essa opção pelo Érico, né? A gente está vendo imagens do Sobrado, o espetáculo que começa a sua temporada hoje e vai até o dia 16 de junho, lá no Teatro de Câmara Túlio Piva, na Rua da República 575, sempre de quinta a domingo, né? De quinta a sábado, 9 horas da noite, e no domingo, às 8 horas da noite. O outro espetáculo mais recente, né, é Incidente em Antares. Que vocês ganharam um monte de prêmios também, né, com os 2 espetáculos, né? Sim. Não que a gente, depois do Sobrado, a gente ficou meio apreensivo, né? O Sobrado teve uma recepção muito forte, assim. E aí nós tivemos que nos controlar, né, para não ficar nos bloqueando, né, na criação do incidente. Mas sempre é uma incógnita, né? Tu nunca sabe, né? Na realidade, o espetáculo acontece com o público, né? Então, o que tu faz antes não é nada, né? E como é que foi transportar esse realismo fantástico do Érico ali, né? Eu nem sei se já se usava naquele momento essa terminologia, né? Quando o Érico escreveu, mas esse realismo fantástico, então, do Érico para o palco. Na realidade, a Maria da Glória Bordini, ela fala em surrealismo, né? Surrealismo. Não é nem absurdo, é surrealismo. Na realidade, o fato dos mortos voltarem à vida, né, isso já é uma coisa, assim, do próprio romance, já é uma dica ótima, assim. Agora, como fazer isso em cena, né? Então, uma das nossas propostas foi de que os atores, os vivos, fizessem os mortos também, né? Então, cria uma estética surrealista na própria opção, assim, de como que a gente resolveu essa situação, já que não tínhamos atores suficientes, né? E eu acho que funciona, porque é uma loucura total, assim, a troca se faz em cena mesmo, né? Por exemplo, nesse aspecto aí dos vivos mortos, né? Então dá uma tonalidade bem fora da realidade mesmo, bem louca, assim. Legal. Inês, Incidente em Antares, então, é do dia 20 a 30 de junho, lá no Teatro de Câmara Túlio Piva, na Rua da República 575. Já está preparando uma nova montagem? Já está em pesquisa? Não, por enquanto eu estou quieta, calma. Estou cansada. Por enquanto, não, a gente... Mantém esse repertório, né? Vamos tentar ver até onde vai esse repertório aí, depois a gente retoma, né, o trabalho. Legal, Inês. Muito obrigado pela tua participação aqui. Volta sempre aqui no Estação Cultura, por favor. Obrigada.
E hoje tem mais uma edição do projeto Unimúsica com o tema Luz América Canções. O show de hoje, o projeto apresenta a cantora Maria João e o pianista Mário Lajinha. Eles participaram ontem de um bate-papo com o público lá no Salão de Atos da URGS. Uma bela oportunidade de fazer qualquer coisa nova e foi isso que fizemos. Desaguar na música que fazemos agora. O show que a dupla irá apresentar está baseado no novo CD Iridescente, lançado ano passado, que traz uma formação pouco comum no jazz, ao lado de piano e voz, harpa e acordeon. Eu adoro estes dois instrumentos, acordeão e harpa, e convenci o Mário, tive a ideia de juntar esses dois instrumentos, mais a percussão, formar um grupo dessa forma, portanto, piano, voz, essa percussão com aquele percussionista específico que toca de uma forma específica, não é um percussionista comum. E a harpa e o acordeão que funcionasse como uma espécie de quarteto de cordas, neste caso duo de cordas, que tivesse o mesmo papel que eles teriam. E acabou por... Mas, entretanto, a música nós não conseguimos planear verdadeiramente, pelo menos na nossa área, planear a música tal e qual, fazer tal e qual é sempre difícil, porque a música vai andando, vai desenvolvendo e vai criando os seus próprios espaços, é uma entidade própria que precisa do seu espaço e se desenvolve de maneiras que nós às vezes não podemos controlar. Ela vai para lá e a gente tem apenas que dizer ok, vamos então atrás. Vocês participam de muitos festivais de jazz. Aqui estão convidados por ser música portuguesa. Como vocês se veem? Tem uma identidade jazzística forte? Eu acho que a característica mais forte nossa é que nós até criamos uma imagem. Nós temos um pé que está no jazz e um outro pé que anda a saltar pelos universos que gostamos. E não são tão poucos assim. Um deles é a música do Brasil, que sempre gostamos e é uma influência nossa. Outra é a música de África. Outra é a música da Índia. Outra ainda é o pop e o rock. E, portanto, digamos que há um pé que está sempre ali apoiado no jazz e naquela ideia de improvisação. Há sempre improvisação nos discos. Mas há muitas influências e nós gostamos de ser contaminados pelas outras músicas. Em projeto solo, a cantora gravou um disco de música brasileira em 2007. Juntos, eles participaram de um álbum que integrava músicos de Portugal e do Brasil. Os dois refletem o mesmo amor que nós temos por vocês, sabem? Eu não me canso de dizer, esse tal admiração, amor que nós sentimos pela cultura brasileira. Ao fim e ao cabo, a língua é a mesma, não é? E então eu fiz esse disco por causa do muito amor à música. Vocês já têm uma carreira de 25 anos, tem nomes novos que estarão aqui. O que tem de bom na música portuguesa que nós devemos conhecer, nós brasileiros? Portugal, apesar de pequeno, tem muita coisa. E até é difícil dizer se nomes são tantos. O que eu gostava é que as pessoas procurem, porque há ótimo rock português, ótimo pop português, ótimo jazz português. Há grandes músicos de música clássica, há a música popular, há cantores, há muita coisa. E eu acho que há muita ideia de que Portugal é aquele país onde há o fado, não é? Fado é uma das músicas, claro que é uma música que se tornou um bocado à imagem do flamenco com Espanha, a bandeira e tal, mas na realidade é redutor imaginar-se que porque há tudo em Portugal e eu acho que vale a pena. João, que recomenda-se, tem alguns nomes para indicar de música portuguesa, novos que estão aparecendo? Assim, novo, tem por exemplo os Clã, que é um grupo que eu muito gosto, que tem uma cantora de quem eu sou amigo, que adoro, que é a Manuela Azevedo, gosto muito deles, por exemplo, e aconselho vivamente, eles já cá tiveram também. E quem mais? Já tanta gente, no jazz há imensa gente, imensos cantores. Eu dou aulas lá, também na Escola Superior de Música de Lisboa, e todos os anos tenho um olhinho de cantores, uns mais normais, mas de vez em quando há um que dispara e que é mais invulgar que os outros, e eu tenho muita fé nessa gente toda que está a sair.
e que saiu, como a Sofia Vitória, por exemplo, como a Vânia Fernandes, que são duas cantoras que eu muito gosto, cantoras de jazz, por exemplo, que eu gosto muito, mas também músicos como o Júlio Rezende, por exemplo, e como o João Farinha, com quem eu toco e tenho um projeto, que são pianistas os dois também, e outros, o Diogo Duque, que é trompetista, o Nelson Cascais, que é contrabaixista, o André Fernandes, que é guitarrista. Há uma data de músicos que são excelentes, verdadeiramente. Nós, para um país que ocupa tão pouco espaço no mundo. They serve no purpose but to gesture, to caress and cook. And yeah, it's so easy for me to play. And deep in my Não dá para perder esse super show hoje lá no Unimúsica. E agora, tem as dicas de cinema com a jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Oi, Jaque, para falar de que filmes hoje? O Grande Gatsby, que eu acho que é uma das principais estreias dessa semana, né? O novo filme do Baz Luhrmann. A gente já conhece o estilo do Baz Luhrmann, especialmente por dois filmes, principalmente por dois filmes. É o Moulin Rouge e Romeu e Julieta. E esses dois filmes, eu acho que situam um marco na carreira dele, até pelo uso das imagens vertiginosas, aquele apuro visual, imagens deslumbrantes, e pelo uso da trilha sonora, que é assim aquela trilha sonora trepidante, muitas vezes sem ter a ver com o contexto da época do filme, mas que, junto com as imagens que ele constrói, acaba tendo a ver com o filme, entende? Tendo a ver com a condução da narrativa. Com esse filme, com o Gatsby, é a mesma coisa. Bom, o Baz Luhrmann tentou ser o mais fiel possível em termos de diálogos, né? Alguns momentos, ele reproduz, inclusive, alguns dos diálogos do livro do F. Scott Fitzgerald. E em outros, por outro lado, ele também faz uma espécie de uma adaptação para o cinema, que é colocar a figura do Nick Carraway, que é o protagonista mesmo, apesar do nome Gatsby, né? O Nick Carraway é um aspirante a escritor, interpretado pelo Tobey Maguire, e ele é quem narra em flashback toda a história. Isso não está no livro, né? Isso é uma coisa que o Baz Luhrmann ousou na adaptação. Quem faz o Gatsby, o Jay Gatsby, o milionário excêntrico, é o Leonardo DiCaprio, novamente fazendo um personagem que eu acho que tem ecos assim com o Orson Welles do filme do Kane, do Cidadão Kane, e também tem ecos com o Howard Hughes, que ele fez no Aviador, do Martin Scorsese. Tem um pouco das duas figuras juntas nesse personagem. O Gatsby, como para quem leu o livro, quem não leu, enfim, é um milionário excêntrico que tem a sua fortuna envolvido em mistérios, assim, a gente não sabe de que forma ele adquiriu a fortuna, e ele é apaixonado pela Daisy, que vive do outro lado da Bahia. O filme todo, que é interpretado pela Carey Mulligan, o filme todo se passa no começo da década de 20, quando a opulência reinava entre os ricos norte-americanos, eles viviam uma fase extremamente efervescente, né? E ao mesmo tempo também havia uma certa decadência moral, porque o excesso de materialismo levava a isso. E o Baz Luhrmann faz essa adaptação no cinema com imagens assim, especialmente no 3D. Quem for ver no 3D vai ver imagens assim absolutamente vertiginosas. Tem algumas corridas de carro, inclusive, que tu chega a ficar meio tonto no filme. É uma adaptação que não é perfeita. Eu acho que ele engrena o filme, lá pelas tantas ele engrena melhor quando foca nesse romance, que na verdade é um triângulo amoroso, envolve também o marido da Daisy. Ele engrena nessa segunda metade, mas até lá ele vai assim, realmente, é só apuro visual. Vai te estonteando pelo apuro visual do Baz Luhrmann. Pô, legal, já que sempre te ouvi aqui nas quinta-feiras sobre cinema. No próximo bloco a gente vai também ter outras dicas de cinema e nós vamos falar também com a cantora Socorro Lira. Ela está aqui em Porto Alegre, ela que é da Paraíba, mora em São Paulo, e ela vai falar sobre o show que faz hoje à noite lá na Companhia de Arte. Jaque, muito obrigado então. E a gente vai a um breve intervalo e volta em seguida.
O Estação Cultura está de volta agora com mais dicas de cinema, teatro e música na agenda de hoje. About the beginning of this picture, nor do we care if you give away the ending, but we do care if you reveal the middle. O ator e cineasta Jerry Lewis é tema do novo ciclo de cinema da Sala PF Gastal. Considerado um dos grandes gênios da comédia, Lewis comemora este ano o 50º aniversário de lançamento do filme O Professor Aloprado, sua obra-prima. 6 longas dirigidos ou protagonizados pelo norte-americano serão exibidos até domingo. Confira a programação completa da mostra Jerry Lewis, o gênio da comédia, no site salapfgastal.blogspot.com.br. On a continué à raconter des histoires d'amour. On invente des machines scéniques. Até domingo fica em cartaz na capital o espetáculo suíço La Verità, da companhia Fins e Pasca. Inspirada na obra de Salvador Dalí, a produção conta com uma trupe de 12 artistas de diferentes nacionalidades. No palco, eles executam números acrobáticos em um cenário de imagens surrealistas do pintor espanhol. O grupo sobe ao palco do Teatro do SESI de hoje a sábado, às 9 horas da noite. E domingo, às 6 horas da tarde. Il est rouge du sang, à l'odeur de tomate. La vérité est qu'on ne souffre même pas pour de vrai. La vérité est que tout ce que je fais O Teatro Mágico volta à capital nesse domingo para divulgar o seu novo DVD Recombinando Atos. Influências do circo, teatro, poesia e literatura estão presentes no show. A trupe musical, que está há 10 anos na estrada, se apresenta no Auditório Araújo Viana às 7 horas da noite. Sinto alguma coisa aqui no peito, logo que me ponho a recordar. Ah, mas não é mais do mesmo jeito, não sei direito ao certo o que falar. Sei que nessa vida tudo passa, que o tempo sara tudo, a tudo serve. O que outrora era lenha é só fumaça, queima a labareda, o sangue ferve. Paixão hoje é poeira, à beira da estrada do viver. O que era um grande amor é fim de feira, é resto a qualquer preço pra vender. O que era um grande amor é fim de feira, é resto a qualquer preço pra vender. Do verde que cobrirá a janela, nos olhos me restou uma esperança. O que era lua cheia é luz de vela, o que era sentimento é só lembrança. O que era lua cheia é luz de vela, o que era sentimento é só lembrança. E o vento que soprava na palmeira, queixoso não tem mais por que soprar. Não há um bem que dure a vida inteira, nem mal que possa se eternizar. Não há um bem que dure a vida inteira, nem mal que possa se eternizar. E a voz que estava presa na garganta, liberta, fala pelo coração. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção.
gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma oração. Nossa, bonito, Socorro Lira, muito legal. Obrigada, Que bom você estar aqui no Estação Cultura em Porto Alegre, Eu trazendo que agradeço, o seu agradeço repertório, a sua carreira, essa possibilidade da gente conhecer, né, artistas que estão aí desenvolvendo um trabalho e, infelizmente, a nossa grande mídia não tem esse olhar amplo, né, para tudo que acontece. Isso é uma barreira, na verdade, existe um paredão, né, entre os novos artistas, que não são nem tão novos, né? Quando a gente começa a aparecer um pouco, você já está quase caindo de maduro, né? Mas tem um paredão, assim. Mas eu penso que as TVs educativas no Brasil, essas TVs têm um papel muito, muito importante, e é muito importante que haja a sensibilidade. O Rio Grande do Sul tem sido lindo, desde ontem eu me sinto bem e feliz, porque vocês estão abertos a receber, né? E eu estava conversando com Cachoeira, poxa, a gauchada tem que sair mais do Rio Grande do Sul, nós também queremos conhecer a canção de vocês, tão bonito, tudo tão lindo. Ah, que legal. Socorro, e você vai fazer um show hoje, lá na Companhia de Arte, mostrando um pouco desse seu repertório, né? Sim. A gente ouviu agora uma canção de um disco mais antigo, De é um isso? disco de 2007, que se chama As Liras Pedem Socorro. São? Você Não, tá são perguntando? 7 CDs lançados até hoje, São né? 7 discos autorais. Eu tenho 2 projetos, um onde eu publico algumas coisas de poetas, de pessoas, né, que aparecem menos ainda do que eu, alguns grupos tradicionais da Paraíba, chama-se Memória Musical da Paraíba. É um pouco a minha contribuição para lá. E tem o meu projeto autoral, onde eu gravo meus discos. São 7 discos autorais até agora. Esse aqui que eu tenho aqui comigo é o mais recente, mais né? recente, Singelo, Tratado sob a Delicadeza. Esse disco é dedicado a esse assunto, que pelo seu inverso nos persegue, eu acho que é um assunto oportuno. É bom de estar fazendo essas canções nesse momento. É um disco especial no sentido de um olhar para cá, para dentro. Como é que é o seu processo de composição? É assim, como a gente viu aqui, voz e violão, assim, sentada? Tem uma moçada, conheço compositores assim que compõem no bar, fazem samba, principalmente a turma de São Paulo e Rio, que tem a coisa do samba, e há uma criação muito coletiva. Eu sou um pouco mais introspectiva. No bar, eu só tomo uma cervejinha e converso, dou risada, né? Mas e olha... em casa, o meu processo é mais em casa, mais sossegadinho mesmo, voz e violão. Mas eu tenho um grupo que me acompanha em São Paulo, onde eu posso ir com o grupo, vou com o grupo, com a turma. Olha só, tem uns sites aí para acompanhar a trajetória da Socorro, que é socorrolira.com.br. Também lá no YouTube tem um canal especial que é Lira Pro Cult. E também... Vai no Google, põe Socorro Lira, vai aparecer tudo, um monte de coisa. Que bom, né? Também que a gente tem essa ferramenta, né? Olha, eu não sei se quem inventou a internet imaginou que isso fosse beneficiar assim, tanta gente. E eu sei lá, eu penso que quando as coisas se fecham por um lado por outro, sempre surge uma novidade. A internet, eu acho que é a grande novidade para a gente aproveitar e se comunicar. Obrigado, Socorro. Vamos nos comunicar aí, com certeza. Hoje à noite, inclusive às 9 horas, lá na Rua dos Andradas, na Companhia de Arte, estarei lá. E algumas canjas, algumas surpresas. Beleza, muito obrigado. Obrigada a você. O Estação Cultura se despede, então, com a cantora Socorro Lira. A gente se vê na próxima edição. E para encerrar... Delicado, é a primeira canção desse disco. Obrigadão. Obrigada a você. É tão delicado isso de querer bem a alguém, quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém. É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores multicolores, todas as cores. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso.
acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura